se via. E, enfim, vamos começar ou continuar o nosso estudo de transformar o nosso interior, que eu creio que é o que importa, né, na nossa caminhada cristã. Ou é aquilo que nos dá força para conseguir levantar todos os dias e continuar a nossa caminhada. Na nossa última aula, a gente deu uma introdução, falando sobre as armas espirituais que nós devemos usar, que não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E a gente começou a falar sobre temperamento, né? A introdução sobre temperamentos. E o que os temperamentos nos dizem sobre nós, certo? Então, a definição de temperamento é o estado fisiológico ou constituição particular do corpo, constituição moral, como índole, e o temperamento aqui. O temperamento é o conjunto das disposições orgânicas que constitui cada natureza face dos mesmos estímulos externos. Então, até nós estávamos conversando a questão das emoções, dos temperamentos. Então, ele é o quê? Uma disposição orgânica, natural. Então, a minha vida, eu nasci, eu cresci num ambiente, fui numa escola, tive parentes, amigos, enfim, envolvimentos na minha vida que criaram o meu caráter ou o meu temperamento. Na realidade, o nosso temperamento já começa a ser formado no ventre da nossa mãe. Tem bebês que são super agitados e mexem muito, outros são mais calminhos. Isso já mostra um pouco do temperamento da criança, né? E a gente, já nos primeiros meses, você vê quando um bebê é um pouco mais calmo, um pouco mais nervoso, tem um temperamento mais... A Hannah nasceu, gritou, chorou, mas se acalmou, me deram ela e tal. A Radassa gritou meia hora sem parar, entendeu? Até a hora que me entregaram ela, tá gravado isso. Essa menina gritava, o Edinho chegou perto de mim, querido, um dia ela vai ver essa filmagem, ela deve ficar brava. Mas enfim, ele chegou perto de mim e disse assim, amor, daí eu, cansada, né, do parto e tal. Ela é difícil. Assim ele falou, foi tão engraçado. Daí eu, como assim? Amor, ela chorou da hora que nasceu, ela não levou pomada. Como geralmente as crianças têm que levar um tapinha na boca, parar, né? Não, ela nasceu gritando. E gritou por meia hora. Entendeu? As enfermeiras limpando ela, né? A gente filmou as enfermeiras limpando, as enfermeiras mexendo e tal, e a Radassa gritando. Então eu vejo, mas elas eram parecidas, pastora? Duas crianças, minhas filhas, com temperamentos fortes, porém diferentes. A Radassa é forte de uma maneira e a Hannah é de outra. A Hannah eu conseguia conduzir ela um pouco melhor, a Radassa ela é mais incisiva, mas as duas são fortes. Então a gente vê que é já no ventre, sim. Aquelas coisas de coloca uma canção, o bar e não sei o quê. Eu aconselharia colocar um louvor, uma adoração, algo que já vai edificar a alma da criança, o espírito, né? Agora, se tu colocar só sonzeira, né, a criança vai crescer naquele ritmo. Então, realmente, a gente pode já influenciar essa questão do temperamento. Caracteres do temperamento. O temperamento é inato. A criança já nasce com um determinado temperamento, embora este muito tarde se manifeste. O temperamento é mais profundo do que a nossa consciência. É um poder inconsciente que opera sem cessar e automaticamente. Podemos até usar, Paulo, até estava conversando essa semana com uma pessoa também, Paulo diz assim na palavra do Senhor, o mal que quero, esse faço, mas o bem que quero não faço. Ali, a gente ouve falar que Paulo era o quê? Paulo? Colérico. Tinha um temperamento colérico, irado, ele era furioso, ele era, entendeu? Bravo. Então o que acontece? Ele queria, mas o temperamento dele às vezes não deixava. Vocês estão entendendo? Por isso que é bom a gente se conhecer. E daí, pelo Espírito de Deus, tem como haver uma mudança. Olha só.
Porque o temperamento tem a sua raiz em nossa subconsciência, tem um efeito inevitável em nossa vida consciente, em nossas emoções, intelecto e vontade. O temperamento é imutável. Caracteres do temperamento. O temperamento é inato, a criança já nasce com um determinado temperamento, embora este muito tarde se manifeste. O temperamento é mais profundo do que a nossa consciência. É um poder inconsciente que opera sem cessar e automaticamente. Porque o temperamento tem sua raiz em nossa subconsciência, tem um efeito inevitável em nossa vida consciente, em nossas emoções, intelecto e vontade. O temperamento é imutável. Não só a pessoa já nasce com um tipo de temperamento, como também este a acompanha até a morte. Então, o temperamento é imutável, diferente do caráter. Às vezes a gente pode confundir as duas coisas. Caráter é transformável, temperamento não dá. É nato, a criança nasce, faz parte da formação. O que a gente vai descobrir é como matar algumas coisas no sentido espiritual que nos matam, que fazem mal para nós nesses temperamentos. Só que como que eu faço isso? Através do Espírito de Deus. Então, mudar o temperamento é impossível. Agora, nós podemos melhorá-lo pelo Espírito de Deus. Amém? E não é possível transformar o temperamento de um indivíduo nem pela medicina, nem pelo exercício físico e nem pela educação. Ninguém pode transformar o seu temperamento, mas pode dominá-lo. Pode se controlar de maneira a não se deixar levar pelos seus primeiros impulsos temperamentais. Daí entra aquela questão do cárcere da emoção. O temperamento tem a ver com a emoção. Mas se eu for cativo da minha emoção, eu vou viver por impulso. Pensa, as decisões mais importantes, os erros que nós mais cometemos, que a gente se arrependeu, foram feitos por impulso. A gente não parou para pensar no que ia dizer ou no que aconteceria depois. Foi impulso. E se isso é constante na nossa vida, isso é prejudicial. Acontecer de vez em quando é natural, gente. Afinal de contas, nós somos humanos. Não tem nem a ver com erro mesmo. Tem a ver com o ser humano, com ter emoções, com uma hora você conseguir, outra hora não. Mas, se é constante, temos um problema. Um problema para quem? Para a pessoa que vive essa constância e para as pessoas que estão ao redor. Porque daí a gente não consegue, nunca sabe o que vai acontecer. Porque a emoção ninguém determina como ela vai ser ou como ela não vai ser, não é verdade? Por exemplo, de repente, chega alguém aqui correndo dizendo alguma coisa que precisa de ajuda. Digamos que é um golpe. Se eu não parar e observar o que está acontecendo, eu posso chegar ali na esquina e acontecer uma coisa terrível. Agora, se a gente se observar e se olhar agora se eu agir por impulso, porque nós somos cristãos, nosso impulso, mesmo sendo cristão, é o que? Ajudar. Vamos embora, cara. Não é? Mas e se for uma armadilha do inimigo? Então, mesmo assim, eu devo ter o que? Discernimento. Eu vou observar, vou sim ajudar se for o que tiver que ser feito. Né? Na viagem para São Vicente que nós estávamos indo, nós estávamos almoçando, de repente a gente escutou um estouro. Um cara foi fazendo ultrapassagem, eu não sei o que ele pensou, ele cortou, ele estava em alta velocidade. O cara girou na pista umas 3 vezes, o carro virou e voltou, não chegou a capotar. Mas se ele continuasse girando, ele ia passar no meio de um toco que estava plantado no acostamento, ele ia rachar o carro no meio. E o cara veio vindo, então assim, você vê uma situação dessa, eu falei, Edinho, nós temos que ir lá, a menina tá tem um bebê, gente, um bebê no carro, porque eu vi ela com alguma coisa nos braços. Era um cachorro, não era um bebê. Mas eu esperei um pouco, fiquei uns 5 minutos observando para ir lá. Eu levei um copo d'água com açúcar pra moça e tal. Mas a gente tem que ser o quê? Observador. Se eu viver só por impulso, vai trazer problema. Consequência, né? Vai atravessar as correntes e o carro batendo em você. Exatamente. Um dia para impulso e pela emoção, querer ajudar e
não teve paciência no momento, foi certo para ir lá e resolver. Olha um momento de desespero que tu me lembrou agora. Tem um conhecido nosso, até parente, por parte do meu esposo. Ele ganhou um carro num sorteio e foi fazer uma viagem para o Mato Grosso. Daí eles encontraram no meio do caminho uma queimada. E eu não sei se teve um engavetamento e ele foi para fora do, né, tipo com o carro para fora da estrada. E ele saiu do carro desnorteado. O carro não capotou nada, ele saiu, só que ele saiu desnorteado, fumaça demais. Ele não parou. E que saiu correndo, foi atropelado por uma carreta. Ele não tinha sofrido nenhum arranhão, se tinha, saiu andando, estava tudo bem, porque o amigo viu ele. Só que porque saiu correndo, não viu que foi para a rua. E acabou acontecendo uma fatalidade. Então, o que acontece? São pequenos exemplos. É claro que assim, são coisas assim, eu usei algumas coisas meio extremas. Mas nós não podemos, nós devemos o quê? Dominá-lo. O que a palavra do Senhor diz? Que o Espírito está sujeito ao profeta. Se o Espírito do Senhor está sujeito ao profeta, quem dirá a tua emoção, a tua alma, a minha alma? Não é verdade? Nós temos que conduzir nossas vidas. Essas coisas não podem mandar na gente. Amém? Então vamos lá. Por que compreender o seu temperamento? Por que é bom a gente se entender, né? O ser humano, depois da queda do homem, tornou-se muito complexo. Ele tem dificuldades de entender o porquê reage, às vezes, de modo tão indesejado e também o porquê tem, em alguns casos, dificuldades de entender os outros. Compreendendo a si mesmo, o homem poderá compreender também os outros. E isso facilitará mais o relacionamento e o meio de compreender a si próprio. Por isso é importante o crente conhecer o seu temperamento e, com o auxílio do Espírito Santo, descobrir as fraquezas e as virtudes do temperamento que possui. Todo temperamento tem o lado fraco e o lado forte. O que a gente tem que aprender? Conviver com eles. Mas e se eu não conheço eles? E se eu não me conheço? Quantas vezes, ou durante quanto tempo eu só vivi vivendo sem me conhecer? Como assim se conhecer? Se conhecer, esperar algo de si no sentido de caminhada, de estar com alguém e saber mais ou menos como... Se você sabe que você tem um temperamento que você reagiria de determinada forma, o que você vai fazer? Se você sabe que você não está num dia bom, você vai sair antes que aquilo aconteça, para evitar uma situação constrangedora ou talvez até uma coisa pior do que só constrangedora. Agora, se você não conhece, você vai acontecer o quê? Impulso. Quando você vê, já foi. Não é verdade? Então, olha só. Cuidados especiais quando se estuda os temperamentos. Sempre que se estuda os temperamentos, devemos ter alguns cuidados que nos ajudarão no entendimento claro e num julgamento correto do assunto. São eles: não se esconder no temperamento que possui, as falhas que podem ser reparadas. Como assim se esconder? Perdão. De repente você reconheceu algo em você, mas eu não queria ser assim. E daí começa a camuflar com outras atitudes. E daí o que acontece? Deus não vai conseguir tratar, porque Ele só entra onde eu e você deixarmos Ele entrar. Então, eu comentei com a Camila outro dia. Muitas pessoas não me levam a sério. Sabe por quê? Porque eu falo e eu exponho os meus erros quando necessário. Isso, de uma certa maneira, para alguns tira autoridade. Para mim, não. Mas para alguns tira autoridade. Por que para mim não tira? Porque eu estou ensinando a vida. Não estou ensinando uma coisa sobrenatural, porque não existe ninguém perfeito. Ou melhor, existe o nosso Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para uma perfeição. E isso existe. Pessoas comprometidas com a santidade, caminhando para uma perfeição. E se o meu erro vai te ajudar numa coisa que uma semana você vai viver a mesma coisa e você vai lembrar: nossa, a pastora Cristi me falou uma coisa, ó. Ou, de repente, você fez uma coisa e não reconheceu, e de repente, com este exemplo, nosso Deus, então quer dizer que... Daí você descobre: como eu, entendeu? No falar estou sendo curada. Eu estou trazendo cura
isso é importante. Porque eu também sou um ser em construção. Então eu tenho que ser... O que a palavra do Senhor fala da espada de dois gumes? Ela corta aqui, mas ela corta aqui. Então ela tem que me cortar. Tem coisas que de repente eu não falho mais, mas mesmo assim Deus vai me falar alguma coisa. Então eu vejo isso como uma maneira também de você crescer em humildade, em graça, você admitir os seus erros para crescimento seu e do seu próximo, né? Então vamos lá. Não considerar um temperamento mau e o outro bom. Não se entristecer com o temperamento que possui e desejar ter nascido com outro temperamento. Então, não, tem que se aceitar. Jesus fez você assim. Lembra que nós falamos que foi no ventre da sua mãe que você foi concebida e que o Senhor já te via, já te observava. Lá Ele colocou esse temperamento em você. Então, as circunstâncias transformaram outras coisas, mas o temperamento já foi lá. Então, se você tem esse temperamento, Deus te fez assim. Então, está na hora da gente se aceitar como a gente é. Que talvez seja uma das maiores lutas da gente, sabia? Eu não queria ser assim. Não, você é assim. Os defeitos você pode contornar, mas tem tantas qualidades, a gente vai ver aqui. Então assim, mas eu não quis. Não, em nome de Jesus, o Senhor me fez assim, eu me amo porque Ele me ama. E naquilo que eu tiver que mudar, Ele também vai me amando, me ensinar a mudar. Né? 3. Uma mudança inicial muito importante. Uma mudança muito importante para o cristão no estudo de temperamentos é mudar a sua linguagem a respeito da definição do jeito de ser. Ao denominar o jeito de ser que sofre influência do temperamento, tipo o eu sou, né? Não se deve dizer que eu tenho um gênio ruim, ou um gênio muito bobo, ou sabe-se lá Deus quantos termos a gente já ouviu da boca dos nossos pais, ou de parentes, ou de nós mesmos. Então, qual que é a questão? Alguém diz, aquela pessoa possui um gênio bom ou um gênio ruim, ou ainda um gênio difícil, como até eu mesma falei aqui. A gente não deve denominar dessa maneira. Gênio é sinônimo de espírito, de demônio, não de temperamento. Então, se eu quiser falar, eu estou falando, nossa, ela tem um temperamento realmente difícil. Nossa, mas uma palavra? Gênio é uma palavra que se a gente for pesquisar, eu nem vou pesquisar, mas pesquisando é o gênio da garrafa, é um demônio, realmente, não tem outra definição para isso. Então, então eu não falo gênio, eu falo temperamento. Eu só tenho uma personalidadezinha difícil, reconheço. E eu falo, eu tenho realmente, eu sou uma pessoa assim, Deus já fez muita coisa, mas eu tenho um temperamento forte. Entendeu? Deus tem que fazer muito mais, eis-me aqui, sabe? O salvo em Jesus possui temperamento, então, e não um gênio. Pode falar, querido. Você está falando, muita gente fala assim, nossa, ela conversa igual a mãe, conversa igual o pai, essa educação igual a avó, viu? Já. Só fala, nossa, essa é sua avó, essa educação igual a sua avó, igual a seu avô. Pois é. Conversa demais, aí tem o temperamento, né? Exatamente. E assim, porque tu convive com aquelas pessoas, então muitas coisas você aprende, outras já fazem parte de você. E as pessoas realmente comparam, né? Então, o que nós devemos saber inicialmente sobre os temperamentos? Para o bom andamento do ensino sobre temperamentos, há algumas coisas que devemos saber de antemão sobre eles. Vejamos. Nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Nenhum temperamento é mau ou bom em si mesmo. Todos os temperamentos foram criados por Deus. Todo temperamento possui fraquezas e possui virtudes. As fraquezas do temperamento podem ser vencidas pelo controle do Espírito Santo. Alguém já ouviu falar do fruto do Espírito chamado domínio próprio? Ele serve para isso. Para ajudar a gente a lidar com o nosso temperamento. Como Deus é perfeito. Fala sério. Ele pensou até nesse detalhe do fruto do Espírito para nos ajudar com o nosso temperamento. As virtudes do temperamento podem ser lapidadas e melhoradas pelo controle do Espírito Santo.
em todas as pessoas há mais que um temperamento e um que predomina sobre os outros. Página 24. O inimigo pode influenciar e trabalhar por meio das fraquezas do temperamento do homem. Lembra que a gente já falou em outras reuniões que o inimigo está aqui desde a fundação do mundo, né? Deus criou tal, um pouquinho depois, mas ele está. Então ele teve todo o tempo do mundo para conhecer o ser humano. Na época de Enoque, na época de Matusalém, na época de Caim, de Abel, na verdade, o que aconteceu? Os homens viviam literalmente 930, 910, 800 e tanto, 700 e tanto, lá. Eu creio nisso. Por causa do pecado, os anos foram sendo abreviados. Porque ele estava tendo muito tempo para fazer maldade. Porque entrou o pecado e, meu Deus do céu, tanto que Deus teve que depois destruir a terra e fazer tudo de novo. E daí já diminuiu os anos, né? Já não era mais aquela quantidade toda. Então, o que acaba acontecendo? Os demônios, eles tentam influenciar nas nossas fraquezas. Então, o que acontece? A gente costuma dizer, que eu falo, é o diabo, é o capeta, é Satanás. A minha fraqueza, ele usa para me fazer tropeçar. Nós conhecemos o quê? O que fala a palavra? Das concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. Isso tudo mexe com o quê? Com as nossas emoções, com os nossos temperamentos. Então, a ideia muitas vezes, ele lança a ideia. Se você morder a isca, você vai tropeçar na ideia dele. Mas foi você que escolheu por causa da sua concupiscência. É engraçado, né? Mas essa é a grande realidade da nossa vida. Nós somos responsáveis. Deus nos deu livre-arbítrio para fazer escolhas. Às vezes fazemos escolhas erradas, sofremos com as consequências disso. Mas existe um Salvador, um juiz, um advogado que está prestes a receber o nosso arrependimento para poder nos auxiliar na transformação. Certo? Os estudos do temperamento têm aspectos médicos. Podemos ser mais felizes quando compreendemos o nosso temperamento e o entregamos ao controle do espírito. Aqui sobre aspectos médicos, como que é isso? Essa questão hormonal que a gente estava falando, lembra? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas em depressão, com esse desbalanceamento dentro do córtex cerebral ou no hipotálamo, que é onde acontece exatamente. Então o que acontece? Já falamos a serotonina, a noradrenalina, a adrenalina e outros hormônios, outros produtos químicos do corpo que trabalham dentro da gente. Então, por que o temperamento também tem um aspecto médico? Porque se houver um desbalanceamento natural, é o que nós estávamos falando, causado por quê? Às vezes por má alimentação, por uma vida sedentária, uma vida desregrada, uma vida alguma coisa, ou o diabo se aproveita dessa situação e causa o que em você? Um descontrole, um desbalanceamento que te leva ao quê? A ter que de repente estar tomando medicamento para controlar ou para ter estes hormônios. Isso não significa que o Senhor não pode entrar com uma cura completa, total, e você está tomando os medicamentos, no tempo certo acaba o tratamento e você acabou. Quem te curou? O tratamento? Não, foi o Senhor. O tratamento te ajudou a chegar lá. Cris, inclusive tem até, eu vi uma reportagem na TV, não sei qual jornal, assim, onde é frio, muito frio, que fica nevando, né? O tempo não tem sol igual aqui, não é um país tropical. As pessoas lá, eles falam que elas sofrem muito de depressão. Por quê? O tempo fechado, cinzento, faz produzir menos enzimas no cérebro, menos hormônios. Serotonina, né? Isso. Aí falou até que pessoas muito nesses lugares chegam ao suicídio por causa da depressão. Isso. Então, olha só que interessante. O clima, imagina um clima fechado sempre, sem sol. O que isso passa, assim, pensando? Tristeza. Isso, a tristeza é onde? É na emoção. Logo, esse sentimento manda uma mensagem para o cérebro e ele acredita. Daí tem a ver com os hormônios. Produz menos. Lembra, gente, os meus olhos, os teus olhos são a janela da alma.
Ah, mas e quem é cego? Tem os ouvidos, tem as mãos, entendeu? Se bobear, vê mais do que nós, no bom sentido. Mas os nossos olhos são a janela da alma. Aquilo que nós vemos faz muita diferença aos nossos corações. Por isso que eu costumo falar, eu converti, e eu gostava de assistir muitos filmes históricos que falavam acerca, já falei isso com vocês, dos judeus, acerca do racismo. Gostava de assistir porque eu fui, assim, na minha adolescência, na escola, eu, assim, participou um pouco dos grêmios estudantis e tal. Então, em Jesus teve que trabalhar isso no meu coração, mas eu descobri em Cristo que aquilo alimentava um ódio em mim, uma raiva, uma revolta, que não estava sendo saudável para a minha vida. Qual foi a minha decisão? Eu parei de assistir. Fiquei alguns anos sem ver, nem tipo aquele filme Sarafina, O Som da Liberdade, com a Whoopi Goldberg. Alguns filmes muito assim, história mesmo, Hotel Ruanda. Meu Deus, que filme forte. Acabou o filme, eu tava, sabe, não conseguia nem respirar das atrocidades que eu vi naquele filme. Só que são coisas históricas, é vida real, cara. Daí, então o que eu fiz? Se eu não me engano, o último filme que eu vi foi esse. Que eu disse, não aguento mais. O meu peito parecia que ia explodir, de um misto de sentimento de nojo, de raiva, de ódio, de decepção com o ser humano em si, aquela revolta, eu digo, não, parei. Passaram-se alguns anos, eu creio que o Espírito de Deus trabalhou, hoje eu consigo assistir sem aquilo me envenenar, mas me envenenava. O que eu faço quando eu descubro veneno? Joga fora. Ah, mas é tão legal, então seja envenenado. Acho que é igual quando você vê filme do Hitler, né? É, contra os judeus, você vê aquelas atrocidades, são coisas que mexem. Mas eu ficava, vocês não têm noção de como eu ficava. Era semana assim, sabe? Eu ficava ruim. Então a gente tem que aprender a se observar nessas questões. Se eu observar nessas questões, o que vai acontecer comigo? Eu vou saber até onde eu posso ir ou não. Quer falar alguma coisa? Vamos lá, onde é que eu tô? Até me perdi. Se pode esperar desse ensino sobre os temperamentos. Ok. Alguém quer ler pra gente, então? Cada um lê um? Pode ser? Então vai lá, começa aqui. Saber o que é o temperamento. Descobrir qual temperamento é predominante em seu comportamento, modo de ser. Despertar-se para o interior verdadeiro do seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Descobrir que os homens de Deus na Bíblia tiveram fraquezas e forças por causa de seus temperamentos. Descobrir que o Senhor usou as virtudes dos temperamentos dos seus servos e tratou também das fraquezas. Descobrir que seu temperamento pode ser uma bênção nas mãos divinas, se ainda não o está sendo. Então, em suma, o que eu vou descobrir? Quem eu sou e como eu vou fazer para colocar isso nas mãos de Deus e ser transformado numa grande bênção. Ah, mas eu não gosto do jeito que eu sou. Comece a treinar o gostar. Comece a se olhar no espelho e dizer, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Né? Não no mau sentido do excesso da vaidade. É engraçado falar assim. Mas a gente precisa se amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Quando antes de eu vir para o Senhor, depois de um tempo de tratamento, eu odiava tirar foto, detestava, ficava horrível e eu não era feia, não fotografava bem, hoje eu posso dizer isso, ficava linda nas fotos, mas eu sempre vi um defeito nas fotos. Ou estava gorda demais, ou estava magra demais, ou o cabelo estava não sei o que, ou o olho estava não sei o que, ou o nariz estava torto, a bochecha, não sei. Sempre tinha uma coisa. Não, que foto ridícula. Quem nunca viveu isso aqui? Eu? Jesus me curou? Não é verdade, gente? Depois do Senhor, assim, porque hoje eu sou gordinha. Antes eu não era gordinha, me achava gorda e não era, gente. Hoje eu sou gordinha. E eu não brinco com minhas... com os minhas pochetes. Eu brinco com as minhas pochetinhas. Não queria, quero emagrecer, tenho vontade. Mas vou ficar triste? Eu não, eu me amo assim, com essas pochetinhas aqui, tudo ali.
Entendeu? Se deixar pra trás, tudo bem, melhor ainda. Mas eu me amo. Me jogo na frente das câmeras pra dar um sorriso. Vocês não viram fazendo isso? Amo tirar foto. Não no sentido exagerado da palavra, vamos vigiar nisso. Mas me aceitei, me gosto. É claro que às vezes a gente para e se olha assim, podia, poxa, não podia, né, dar uma melhorada e tal. Mas eu gosto tanto de comer, né? Que prova. Então, mas enfim, se aceitar fisicamente, emocionalmente, que nem eu falo que eu tenho uma personalidade forte. Isso não é fácil pra mim. Eu sei o que acontece nos meus embates. Só que Deus me curou a ponto de eu conseguir viver os embates e conseguir me olhar no espelho depois e me amar mesmo assim. Quando eu errar, eu reconhecer o meu erro e voltar atrás. E se eu estou certo, eu permanecer naquela linha. O que seriam dos profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, que teve que falar determinadas coisas? Eu não tinha coragem, gente. Eu digo para vocês todos aqui. É possível. Deus nos toca a boca com brasas vivas. É real. De uma pessoa, às vezes tímida, Deus faz brotar um guerreiro que você diz, meu Deus, isso tudo estava aí? Estava. Aonde? Lá no ventre já. Só faltava despertar pelo Espírito. Descobrir, se aceitar. O que é temperamento? O temperamento é a combinação de características congênitas que subconscientemente afetam o procedimento do indivíduo. Isso envolve aquilo que o Howard falou, genes recebidos de nossos avós e pais, uma imprevisibilidade, em palavras diferentes. Temperamento é a natureza do homem, que é formada por fatores hereditários e que se encontram profundamente enraizados na pessoa. Então, tem a parte hereditária que já nasce, que vai lá, e tem as coisas adquiridas conforme a caminhada de cada um. Uma rápida diferenciação entre caráter, para a gente entender, personalidade e temperamento. O que é o caráter? É o verdadeiro eu. Né? Lembra que eu contei várias vezes para vocês, quando Deus começou a me desmascarar para mim mesma acerca do meu caráter, que eu achava que era tão reto. Como foi difícil? Porque é o verdadeiro eu, é quem realmente você é. E é difícil você olhar e realmente, eu realmente sou assim. A Bíblia se refere a ele como a essência secreta do coração. É o resultado do temperamento natural, burilado pela disciplina. Burilado é aparado, né? Uma palavra melhor, tu consegue me dar, Fabi? Aparado, né? Transformado. É isso mesmo. Pela disciplina e educação recebidas na infância, pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. Então, isso forma o caráter de uma criança. Por isso que o caráter do ser humano é formado até os 7 anos de idade. Por isso que nós devemos guardar as nossas crianças. Por isso que o objetivo de Satanás tem sido acabar com o caráter antes dos 7 anos. O que os nossos filhos, as nossas crianças têm assistido? Pica-Pau, que é o mestre da mentira, mente mais que meu Deus, ele e o diabo assim, eles estão disputando, quem é o mais mentiroso sem vergonha. E etc. Visto e cantado, né, pastor? É verdade, nós tínhamos comentado. As canções, as nossas crianças cantando músicas completamente sedutoras, profanas, obscenas. Outro dia também, foi no dia do meu aniversário, né? O perfeito louvor Deus tira da boca dos pequeninos. O que tem saído da boca dos pequeninos? Outro dia a Hannah também falando comigo, recebeu uma mensagem de uma amiguinha que chamou ela de uma palavra desagradável. Eu li e disse, credo, eu disse, pode dizer pra ela que eu não gostei. Daí ela falou, me pediu 1000 perdões. Daí eu falei, não é perdão, é perdão e mudança de atitude. Gente, elas têm 10, 11, 12 anos, são crianças.
já se tratando com um certo, assim, A vulgaridade mesmo. sabe, palavras vulgares mesmo, torpes. Então, é isso que vai moldando, que está moldando, infelizmente. Por isso que a gente tem que, vocês que vão ter filhos, sabe, tem que vigiar. Não deixa assistir qualquer coisa na TV, nem estar com qualquer pessoa. Principalmente, se você puder cuidar dos seus filhos. Graças a Deus, como eu pude. Os erros foi eu que cometi, é eu e Deus e nós para resolver. Mas, enfim, eu, né, não correr o risco de tantas coisas. Então, se tiver como, olha, paguem esse preço que vale a pena. A personalidade. Então, o que é a personalidade? É o sentimento externo de nós mesmos, que pode ser ou não igual ao nosso caráter, dependendo de quão autênticos sejamos. Eu resumo o temperamento, em resumo, o temperamento é o que nascemos com ele. O caráter é o nosso temperamento trabalhado pela formação. Então, olha só, o temperamento, nascemos com ele, certo? O caráter é o nosso temperamento, é o que nós nascemos sendo trabalhado pela formação. E a personalidade é a parte externa, é a minha expressão do meu temperamento e da minha personalidade. Só que do caráter e do temperamento. A personalidade vai depender como vai ser se eu for, que nem falou aqui, o quê? Aberto, verdadeiro. Daí eu vou expressar realmente aquilo que eu sou. Senão eu vou criar uma capa e a minha personalidade vai ser o quê? Camuflada, deformada. Conheça agora os 4 temperamentos. É claro que existem mais, a gente pode, mas são os mais conhecidos e é onde a gente vai conseguir encontrar algumas coisas em nós. Agora vai entrar numa parte de se conhecer. E eu queria, assim, nós já vamos entrar agora, mas a partir de semana que vem, eu gostaria que você ou eu vou providenciar caneta, papel, para de repente a gente ter algumas impressões. E anotando, ou até mesmo na apostila, é tua mesmo, né? Hã? Já vou explicar, vamos começar aqui. O homem possui 4 temperamentos básicos, que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Estes são os 4 temperamentos básicos com que uma pessoa nasce. Não devemos nos esquecer que o grau de um temperamento é variável de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, alguém pode ser 40% sanguíneo e 60% melancólico, ou 40% sanguíneo, 20% colérico, 25% melancólico e 15% fleumático. Isso quer dizer, você pode ser um pouquinho de cada? Pode. Vai ter um que vai prevalecer. Tem como você mostrar um item de cada? Vamos estudar, um por um. Vai ser muito legal. Então vamos lá, mais pra gente continuar. Seria legal ter um papel e uma caneta, né? Pra gente estar anotando. Mas quando a gente entrar, cada um. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. A hora que nós entrarmos nos assuntos particularmente, a partir de semana que vem, vocês já tragam caneta e papel, ou se quiser anotar na apostila, enfim, fiquem à vontade. Mas pra gente fazer isso vai ser bem interessante. Tipos psicológicos. Não é raro ouvir o marido irritado dizer que não entende a esposa e a mãe queixar-se de absolutamente desconhecer a própria filha. Minha mãe costumava dizer assim: meu Deus, eu criei 4 filhos e não conheço nenhum. Como pode um ser tão diferente do outro? E ao mesmo tempo, você não saber. E é verdade. É verdade. Todos nós temos as nossas portas de segurança, os nossos quartinhos secretos. Por isso que a gente fala muito dessas coisas, desses tipos psicológicos que se formam, da questão da infância. Que portas foram abertas na infância? Existem portas que ainda estão fechadas. Estão lá. Só que às vezes nem a própria pessoa sabe que está lá. Ela só tem uma vaga ideia. Mas aquilo molda de uma certa maneira o caráter, o temperamento e a personalidade. Tipo, Abuso sexual, abuso verbal, de repente... Até mesmo a falta de afeto.
a falta de afeto, de amor, de carinho, de conversa, de diálogo, ou você vê o seu pai agredindo sua mãe, ou sua mãe agredindo seu pai, pode ser fisicamente, mas pode ser também verbalmente. Eu, por exemplo, posso dar. Meu pai, quando eu era criança, desde criança, ele virava para mim e falava assim, quando eu estava conversando com ele, geralmente assim, com medo de alguma coisa, eu começava a chorar. Você não chora não, conversa comigo direito, não fica chorando não. Chora pra você ver mais uma vez, que você vai ter motivo para chorar. Então assim, isso hoje na minha personalidade me travou em muitos sentidos. Por exemplo, até assim, muitas áreas da minha vida ainda não foram curadas justamente por causa disso, porque eu não consigo expressar as minhas emoções. Fica tudo muito preso. Muito medo. Muito medo. Entendeu? Então, o que a gente fala? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, é o amor do Senhor que vai trazer à tona e vai mostrar para mim, vai me fazer sentir que eu não preciso ter medo, né? Que eu tenho que continuar, que o Pai, que o Senhor, que o Salvador, que o Mestre está ali comigo para me cuidar. Ah, mas então por que quando lá eu era pequena, aconteceu isso, ele deixou isso acontecer? Aham, foi que ele deixou isso acontecer. Nem sempre nós estivemos debaixo da potente mão de Deus. A gente passa a estar por um livre-arbítrio, não é verdade? Então, por um livre-arbítrio, um dia eu conheci o Senhor e eu decidi estar sob a sua forte e potente proteção. Mas enquanto ele não tinha essa autoridade sobre a minha vida, ele não tinha o que fazer. Ele impediu a minha morte muitas vezes. Vou contar para vocês o meu crescimento. Não deixou a morte me tocar, como ele não deixou a morte tocar Jó. Mas Jó foi afligido de outras maneiras, né? Com vocês aconteceram de outras maneiras. Comigo aconteceu de outras maneiras. Daí Deus transforma tudo isso como argamassa para um espírito ousado, um espírito valente, uma pessoa madura que cresce com as suas fragilidades e com as situações que aconteceram, que serve de testemunho para os outros. Entende? Então é importante, tudo isso que nos aconteceu, tudo, cada situação, a nossa tendência é usar isso para sentir pena de nós mesmos e para fazer com que sintam pena de nós mesmos, ou que de alguma maneira eu seja o centro, ou eu possa me desculpar, isso mesmo, autocomiseração, ou eu possa me desculpar de que eu sou assim porque me fizeram isso. A gente não faz isso? Eu fiz. Hã? Se fazer de vítima. Isso. Isso é um espírito imundo que faz com a gente. Isso alimenta os demônios. Então, o que acontece? Quando Jesus me salva, quando Jesus me toca e eu sei o que fazer, eu tenho que tomar posse do sangue de Jesus, da palavra do Cristo, do Deus vivo, aquele que veio aqui e viveu num corpo tão limitado quanto o teu e quanto o meu, que provavelmente deve ter levado os puxão de cabelo dos amiguinhos na escola, sei lá, que eles iam lá dos rabinos, né? Jogava bola, daí tão na cabeça de Jesus. Não sei, mas ele foi criança. Daí ele ia pra casa, mãe, apanhei, não sei. Ou, não sei, ele foi uma criança, ele foi no banheiro como nós fomos. Tiveram que trocar as fraldas dele, não era fralda que a gente conhece hoje, mas eram uns paninhos esquisitos lá. Pensa, o Deus da criação, ele se colocou no teu e no meu lugar. Ele passou o que ele não precisava passar, ele foi humilhado, ele foi chamado de mentiroso, ele foi ameaçado. Só que as ameaças que fizeram para ele foram cumpridas, diferente da gente. Então, se ele passou por tudo isso e ele disse que, gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu fiz tudo isso para que vocês possam vencer. Então eu posso.
Pelo meu braço? Não. Porque ele também... Exatamente. Porque ele também venceu por causa do braço e da mão do Pai. Porque lembra que ele dizia? Eu só faço o que eu ouço meu Pai falar. Eu só falo o que eu ouço meu Pai dizer. Então, esse é o nosso caminho. É ouvir o que o Espírito diz e fazer. É simples. E também não é, eu sei. É uma caminhada. Mas eu não posso parar. Eu preciso continuar. Qual que é a minha força? O Senhor. Quem é o meu Redentor? Quem vive em mim? O meu Senhor. Quem levanta os meus braços para que eu prevaleça? É o Senhor. É o Espírito dele, através da minha vida, da vida de vocês. Nós somos as pedras vivas que impulsionam esse corpo a caminhar. Sabe? Então, olha só. Também nas relações de amizade, de trabalho e no convívio com os nossos irmãos surgem frequentes desentendimentos que deixam cada pessoa perplexa face às reações do outro. Não é verdade? Existem duas atitudes básicas no comportamento do homem que estão totalmente ligadas ao temperamento. É a introversão e a extroversão. O que é isso? Introvertido, tímido, extrovertido, brincalhão, aberto e tal. Eu, antes de Jesus, era introvertida, completamente. Entrava muda, saía calada. Sério, morria de vergonha. Eu tinha crises de asma em pensar em chegar atrasada na escola, porque eu ia chegar na porta e imaginava a cena toda. Eu ia chegar na porta e todos os olhos da sala iam se virar pra mim, porque eu ia chegar atrasada. Pensa que neurose. Ô, meu Deus, eu quase morri. Eu tinha crise de asma. Meu pai dizia assim, ai, Cris, hoje tu vai chegar atrasada, já em casa. Não, pai, eu não posso. Sério, você ia sério, era horrível, pensa. É aquela pessoa que é voltada pra dentro dele mesmo. Isso é perfeito. É aquele que olha pra dentro dele mesmo só. Ele fica pensando, eu tô tadinho de mim e tal. Também. Faz parte, é uma manifestação também. Mas existem os introvertidos que às vezes não são... A gente vai tratar isso aqui, mas tem introvertidos orgulhosos, introvertidos que não sentem pena de si mesmo, agem de outra maneira. São maneiras de manifestação diferentes, mas também. Então, é o tímido, é aquele que tem vergonha. Só que eu tinha crise, gente, pensa, de asma. Eu tinha que ir para o pronto-socorro da escola fazer nebulização para voltar a respirar. Só de pensar em chegar atrasada. Não, teve uma situação que eu vivi, que foi assim, tava greve de ônibus lá em Blumenau, Santa Catarina. Tinha greve de ônibus. E daí a gente estava em casa e era assim, não era longe, mas era uns bons 5 quilômetros até a escola. O carro do meu pai tinha quebrado, ou meu pai não tinha mais carro, não sei o que aconteceu, não lembro. Não sei que eu devia ter uns 8 anos. Não, eu tinha menos, gente, tinha menos. Tava na primeira série. Eu tinha menos, realmente, tinha uns 6, 7 anos. Daí eu tava, e o pai disse assim, olha, greve de ônibus, vamos ter que ir a pé. Daí eu falei assim, então a gente vai sair mais cedo, né? Daí vamos sair mais cedo. Só que nós saímos mais cedo e não deu tempo. Teve uma... Eu tava andando e rápido, meu Deus, vocês não têm noção. Que eu avistei o colégio e eu olhei no relógio e eu vi que não ia dar. Eu comecei a correr, eu quase morri no meio do caminho, desmaiei, porque acabou o ar. Fechou minha traqueia. E minha mãe dizia, meu Deus, minha filha, meu Deus. E a pessoa quase, né? Quase nervoso. Então, é o extremo do introvertido. E hoje vai dizer, a pessoa prega, a pessoa sai, brinca, conversa e ri das gordurinhas, nananã. Isso é Deus, gente, não é eu não. Eu abri para Deus fazer, mas não foi fácil não. Foram dias de choro, dias de pranto, dias de morte pro meu eu. Para Deus poder fazer a obra. Não foi fácil não. Então vamos lá, o que eu li aqui?
Ai, Jesus, nem sei mais onde é que eu tô. Introversão. Ah, isso, obrigada. Na introversão, inclui-se os melancólicos e os fleumáticos. Na extroversão, incluem-se os sanguíneos e coléricos. Introversão e extroversão são ambas as atitudes normais. A introversão em grau elevado torna-se patológico. Era o meu caso. Fiquei doente do pulmão. Graças a Deus Jesus curou, mas por causa disso, da introversão, a timidez, eu quase morria. Eu preferia morrer, eu passava mal, do que chegar atrasado e ter olhos olhando para mim. Não podia ninguém olhar. Era ruim demais. Cris, é igual hoje, mesmo eu estando na igreja há muito tempo, 15 anos, eu só gosto de chegar mais cedo, porque não tem ninguém na igreja. E quando eu saio, aí já sai aquele povão, então sai no meio. Para ninguém te Pra observar. mim chegar e andar no corredor, Pronto. meu coração já fica parecendo que eu vou. É um sintoma da introversão. Entendeu? Então, vamos colocar, o mais forte em ti deve ser ou o melancólico ou o fleumático. A gente já identifica alguma coisa. A primeira chega Né? é a última a sair. Pra mim, é sanguíneo. Porque a gente entrava na igreja também quando tava assim, fazendo um apelo, né? Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, quem quer aceitar Jesus aí? Eu chegava atrasado, se eu entrar, eu já lá Como pra que mim, vai né? ser, né? Vai lá pra mim, aí pronto, deu, já que eu tô desviado, sei lá, né? O que eu tô? Aí chegava lá assim, irmão, vamos fazer oração, levanta aí. Eu tenho que entrar agora, não pode deixar pra depois. Aí, tipo assim, cadê irmão, cadê? Aí, se eu entrar agora, vai achar que eu vou levantar a mão e orar pra mim, né? Aí eu falei, agora tem que entrar, e eu achar a cabeça, passava, já Pra ninguém ver, né? Isso é Vai, terrível, isso é horrível. Não, no dia que eu aceitei Jesus, 31 de dezembro de 1998, nós estávamos numa reunião e daí a gente foi com parentes, assim, né, que estavam nos evangelizando. E daí o pastor, ele fez o apelo e eu tava que o meu coração ia explodir por dentro, que eu precisava abraçar aquele apelo. Eu precisava dizer sim para Jesus. E a timidez, cara, eu travei no lugar. E a lágrima descendo. E o Edinho disse, vai lá. E eu falei, não consigo. Vai lá. Por quê? Não sei. Então vai. E aquele tropeção pra frente, já tinha, né? Não tinha mais como. E daí eu fui andando. Foi mais ou menos assim, né? Daí eu cheguei lá na frente, me joguei. E daí assim, eu acho que foi uma primeira expressão. Eu não tive... Eu tive um pouco, claro, mas eu não tive medidas na minha entrega, nem na primeira vez. Foi algo que eu chorei muito e gritei muito, entendeu? Gritei mesmo, gritei. Deus disse, eu sinto ele dizer pra mim, é como se tu sentisse, expressa, põe pra fora, entendeu? Se ele achar que era louca, não era louca, não tem problema. Não tô muito preocupada. Costumo dizer isso, eu quero é Deus. Né? A gente às vezes fica tão preocupado com clichês, com o que vão pensar, com o que não vão, e a gente deixa às vezes de receber o melhor do Pai para as nossas vidas. Então, só para a gente terminar por aqui. A introversão, então, em grau elevado, torna-se patológico ou uma doença, uma enfermidade. Da mesma forma que a extroversão excessiva também será característica de estado mórbido ou de algo ruim. Vocês já não ouviram falar de pessoas que às vezes tá tudo horrível, destruído, e o cara sai com uma piadinha assim que para todo mundo e... É o extremo também do extrovertido. Você tem que ter um limite, tem que haver um equilíbrio. Pense, né? Nós vamos chegar num velório, num lugar, e aí, povo, tal. Tem gente que faz isso. Ou né? fica contando piada. Fica de graça, tipo, calma, gente, chorar com os que choram, ria com os que riem, né? Então a gente tem que ter... Exatamente. Então, um momento difícil, né? E isso, quando eu sou cativo das emoções, ou eu tenho uma patologia, ou eu tenho algo que é descompensado, o que acontece? Eu não tenho controle. Isso se torna uma cadeia espiritual de emoções. Por isso que é importante para nós, como filhos de Deus, nos conhecermos. Amém? Graça e paz, até semana que vem.